Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos a mais uma videoaula no canal. Na aula de hoje nós vamos mais uma vez falar de operações unitárias 2, mais especificamente nós vamos falar de instrumentos de medição de nível. Bom, instrumentos de medição de nível, eles têm uma utilidade muito interessante porque em alguns tipos de processo da indústria não permitem que, por exemplo, haja falta de fornecimento. Tá? E eu vou dar um exemplo muito prático, muito simples, muito imediato. Bombas não devem funcionar de forma seca. Né? A bomba ela precisa estar constantemente inundada pelo fluido que ela conduz. Uma bomba trabalha de forma seca, há um perigo de danificação do próprio aparelho, né? E o que ocasiona uma série de problemas com relação à vida útil, desgaste, né, que é o desgaste prematuro, e uma parada, às vezes total, da planta para fazer essa manutenção. Então, o que, que a gente faz? Né? Em situações como essa, a gente pode colocar um vaso, certo? Pulmão, que é um reservatório de líquido para a bomba não trabalhar seca. Né? Se em algum momento a interrupção do líquido ocorre, você vai ter ali um vaso onde vai ter uma quantidade de líquido dentro que vai alimentar a bomba durante o processo, durante um tempo ali, para que ela não trabalhe. E no momento em que esse líquido abaixar para um nível crítico, você precisa ter um sensor, um medidor de nível, para fazer com que a bomba desligue antes desse nível chegar. A gente poderia fazer isso também com uma chave de fluxo, mas eu estou tentando ilustrar aqui uma situação em que medidores de nível são importantes. Tá? Então, na aula de hoje, a gente vai ver um pouquinho sobre essas medições de nível e vamos falar também um pouquinho sobre medidores de nível de líquidos e também de sólidos em silos, que é uma coisa um pouco não tão comum, não tão automática para a maioria das pessoas. Ok? Vamos lá? Então, medidores de nível, né? Então, malhas de controle de nível são aplicadas em larga escala na indústria. É comum encontrar malhas de nível de controle multivariável, envolvendo variáveis como nível, vazão, temperatura. Em alguns casos, os instrumentos de medição de nível utilizam sensores de pressão, vistos no capítulo anterior. Alguns sensores possuem somente dois estados, indicando se o nível está ou não está em um determinado patamar. Existem ainda sensores capazes de indicar com precisão o nível exato, sendo indicados para o controle avançado. Então, primeiro que a gente vai ver aqui, o sensor de nível capacitivo. O princípio do funcionamento desse transdutor é diferente dos sensores de pressão capacitivo. Nesse caso, não são placas capacitivas que se movem, como houve lá naquele sensor capacitivo de pressão. No caso, o que ocorre é a mudança do material dielétrico entre as placas do capacitor. Então, o que, que acontece? Vão ter lá dois eletrodos, ok? E ele vai ter lá uma barreira, uma interferência entre esses dois eletrodos, que é o meio comum onde aquele sensor vai estar. Pode ser ar, pode ser vapor d'água, pode ser seja o que for. Mas ele vai ter lá um material que é restritivo, né, dielétrico, ele vai resistir à tensão elétrica e ele vai acabar, vai ter um valor de tensão medido ali. Então, o elemento, quando ele começa a ser submergido pelo material que está medindo, ele consegue captar isso através da tensão que se muda. Né? Então, em detrimento ao meio no qual ele estava contido, ele muda a tensão lida à medida que aquele fluido for subindo entre os eletrodos. Tá? Então, o elemento sensor é constituído por uma haste contendo placas capacitivas. Com a variação no nível, o material a ser medido penetra nesta haste
e o que modifica o dielétrico entre as placas, quer dizer, o material dielétrico se modifica e aí permite passagem de corrente. Ok? Então, assim, este sensor não apresenta nenhuma parte móvel, uma vez que seu princípio de funcionamento é baseado na variação da capacitância que ocorre quando a haste detecta produtos com constantes dielétricas diferentes da do ar, no caso, se o ar for o meio que estiver envolvendo o resto da haste. Um circuito eletrônico é responsável por efetuar a geração do sinal, proporcionando a variação da capacitância. No entanto, em que esse produto entre em contato com a haste, o contato elétrico da saída é acionado. Este instrumento possui uma principal vantagem, o fato de que ser uma chave de nível extremamente versátil, uma vez que pode ser aplicada na detecção e controle de níveis de tanques, silos ou reservatórios contendo praticamente qualquer tipo de produto, como líquido ou sólido. Várias configurações e modelos são disponíveis para a grande diversidade de aplicações, diferentes opções de hastes, sensores e materiais, versões para altas pressões e temperaturas, para áreas classificadas, etc. Então, aplicável para controle de nível de líquidos como água, óleo, efluentes, produtos químicos e outros sólidos como areia, grãos, cimento, cavaco de madeira, minérios, polpas, lamas e líquidos viscosos. Sensor de nível do tipo chave boia, que é a famosa pera. Então, método simples de medição de nível, muito usado em lugares simples como sítios, residências e até mesmo indústrias. Este equipamento não informa valores de nível, mas sim um sinal elétrico através de contatos que possui que podem ligar ou desligar uma bomba, uma válvula ou apenas sinalizar. No caso das cargas maiores do que a da especificação, é necessária a utilização de um contactor ou um dispositivo de comando similar. Suspensa por um cabo de PVC, a chave tem o seu funcionamento em função da inclinação do invólucro. Quando a inclinação é maior que 45 graus, o contato elétrico é acionado. Disponível com comprimentos de cabos variáveis, a chave não utiliza microcontato de mercúrio e tem invólucro fabricado em polipropileno, podendo esta ser a forma de ser utilizada em aplicações como água potável até efluentes. Pode ser aplicado para alarme ou para controle de nível e controle ou proteção de bombas, tanto para líquidos sólidos, líquidos límpios, como águas e até efluentes. Pelos motivos citados acima, não devem ser emendas de cabos de alimentação, que eventualmente possam entrar em contato com líquido existente no reservatório. Este equipamento não é indicado para uso de líquidos inflamáveis ou corrosivos. Então temos aí um exemplo, né, de funcionamento. Esse tipo de sensor de nível ele é muito comum domiciliarmente. A maioria dos vasos sanitários hoje emprega uma caixa d'água atrás, né? E essa caixa d'água, no momento em que você aperta o botão da descarga, o líquido começa a entrar dentro da caixa d'água, que ele começa a reabastecer. Quando o líquido atinge um nível, a boia que tem dentro da caixa d'água, ela sobe, subindo, ela fecha o contato e desliga, e a vedação tampa a entrada do líquido. Tá? Bem comum. Caixa d'água também usa bastante. Sensor de nível condutivo, instrumento desenvolvido para detecção e controle de níveis de tanques ou reservatórios onde são armazenados materiais líquidos como água e outros produtos condutivos. Hastes metálicas encontram-se em contato com o processo e o funcionamento é baseado na condutividade elétrica. Quando o líquido entra em contato com a haste, o circuito elétrico é fechado e o contato da chave é acionado. Apresenta fácil instalação e configuração, dispensando praticamente qualquer tipo de manutenção, uma vez que não possui qualquer parte móvel em contato com o processo. Diferentes versões estão disponíveis, com montagem remota ou integral, e com hastes rígidas ou flexíveis para grandes reservatórios ou poços profundos. Pode ser aplicado como alarme para níveis, controle de bombas e válvulas em reservatórios de líquidos condutivos como água, produtos químicos, efluentes tratados, entre outros. Então,
colocando um nível, uma chave de condutora de nível para cada posição, a gente consegue ter uma ideia de que nível que a água vai estar. Tá? Fechando o contato elétrico, ele aciona, ele dá a informação ou atua na abertura, no fechamento de uma válvula, ou liga ou desliga uma bomba e assim por diante. Sensor de nível vibratório. Seu funcionamento baseia-se na vibração da haste metálica por um cristal piezoelétrico colocado no interior, sendo a saída on-off acionada quando o produto toca a haste. Encontra-se disponível em 2 modelos, haste rígida e diapasão com garfo. O modelo com haste rígida é utilizado somente em materiais sólidos, granulados, pós, etc., enquanto o modelo com haste diapasão, além de detectar produtos sólidos, pode também ser utilizado como líquidos, podendo inclusive atuar na função de chave de fluxo em tubulações, como detecção da presença ou na ausência de fluxo. Apresenta características de fácil instalação, tanto no topo quanto lateral, e configuração sensibilidade, ajustável, versões para áreas classificadas, ausência de qualquer parte móvel em contato com o processo, não exigindo praticamente qualquer tipo de manutenção, e o fato de seu funcionamento não ser afetado pelas condições do material, como variantes de umidade ou constante de elétrica. Aplicável em alarmes de nível, controle de nível, tanto para sólidos como grãos, pós, minérios, cavacos, para versões da haste rígida, como para líquidos e sólidos de baixa densidade, uma versão da haste com diapasão. Sensor de nível de pá rotativa para sólidos é um instrumento eletromecânico utilizado na detecção e controle de nível de silos, contendo materiais sólidos como granulados, minérios, brita e outros. As pás da chave permanecem em constante rotação em baixa velocidade, movidas por um pequeno rotor localizado no interior do invólucro. Este motor é automaticamente desligado quando o produto atinge uma das pás, impedindo a rotação normal, deste modo prolongando a vida útil do componente. Apresenta a construção robusta, é de fácil instalação no topo ou na lateral. E a operação. Diversos modelos de pás para diferentes produtos, ajustes de sensibilidade e versões para altas temperaturas e áreas classificadas. Devido ao princípio, permite-se ser aplicado em silos que armazenam diferentes materiais sem a necessidade de efetuar qualquer tipo de alteração de configuração ou ajuste, geralmente aplicável em alarme ou controle de nível de sólidos como areia de fundição, grãos, brita, carvão, minérios, cavaco de madeira, entre outros. Sensor de nível de diafragma. Este instrumento é utilizado na detecção e controle de nível de silos que armazenam materiais sólidos como grãos, pós, cavacos de madeira, entre outros. Seu funcionamento, que não necessita de alimentação elétrica, baseia-se na pressão exercida pelo produto sobre o diafragma, ou seja, quando o material atinge o elemento sensor de chave, a saída, contato elétrico, é imediatamente acionada. É possível efetuar um ajuste na sensibilidade em função do tipo de produto, mais ou menos denso. É instalado externamente ao silo e o diafragma permanece rente à parede interna, não havendo nenhum outro componente intrusivo. O diafragma é o único elemento que entra em contato com o processo. Se o instrumento necessitar de qualquer tipo de manutenção, esta pode ser efetuada totalmente pelo lado externo do silo, não sendo necessário retirar toda a chave do local instalado. Então, apresentam diferentes tipos de materiais de diafragma, como aço inox, TPFE e neoprene, e versões para áreas classificadas, aplicável para alarmes e controle de nível com materiais sólidos secos como grãos, areia, pó, cimentos, cavaco de madeira, plásticos, entre outros. Visor de nível normalmente é constituído por um tubo de vidro reto com espessura adequada a cada aplicação. É conectado em blocos metálicos e comprimento e o diâmetro do tubo dependem das condições que o visor será submetido. Para proteger o tubo de vidro de eventuais choques mecânicos, são montadas hastes protetoras metálicas ou tubos e chapas plásticas envolvendo o tubo de vidro. Então, pelo princípio de vasos comunicantes, o vidro ele vai mostrar o mesmo nível que tem dentro do recipiente. Então, o vaso, sabendo a geometria dele, você consegue medir a altura dele e assim você consegue determinar
qual é o volume interno dele. Sensor por inclinação é um instrumento utilizado na indicação ou no controle de nível de silos contendo materiais sólidos como grãos, minérios, carvão, entre outros. Seu funcionamento é baseado na inclinação do invólucro quando o produto entra em contato. Quando isso ocorre, uma pequena esfera metálica existente dentro do alojamento aciona o contato elétrico. Não há necessidade de alimentação elétrica para operar a chave. A saída é desativada no momento em que o invólucro estiver novamente alinhado, quando o produto não estiver mais em contato com a chave. Então você tem lá dentro um invólucro revestido de material condutivo, exceto quando a esfera estiver na parte mais baixa. No momento em que a esfera ela entra em contato com o material condutivo, indica que aquele instrumento saiu do alinhamento, né? Ele ficou inclinado. E aí ele fecha o contato elétrico e dá o comando para fazer a atuação de uma válvula, de uma bomba, ou seja lá qual for a necessidade. Apresenta fácil instalação, operação versão para áreas classificadas, podendo ser ainda utilizada a detecção de sobrecarga de correias transportadoras. Quando o alarme de nível alto em sólidos como grãos, brita, cavaco, areia, carvão, cálcio e outros. Sensor de nível hidrostático. Esse instrumento foi desenvolvido para medir continuamente com grande precisão o nível de líquido de tanques e reservatórios contendo produtos líquidos. Não apresenta qualquer parte móvel, uma vez que seu princípio de operação é totalmente baseado na medição da pressão exercida pela coluna de líquido que fica acima do sensor. Um circuito eletrônico converte o sinal que vem do sensor de pressão em corrente de 4 a 20 mA. Por isso, pode ser utilizado em tanques com presença de espuma, turbulência ou gases e vapores, além de não ser afetado pela característica dos fluidos que podem sofrer mudanças como viscosidade ou constante de elétrica. Duas versões encontram-se disponíveis, a pendular e a lateral. A versão lateral é instalada pelo lado externo do tanque, sendo a única parte em contato com o meio e é um diafragma. De fácil montagem, apresenta diversas faixas de operação, além de opcionalmente poder contar com a indicação local e conexão sanitária. Possui várias aplicações envolvendo água, produtos químicos, alimentícios, farmacêuticos, entre outros. A versão pendular é composta somente por um sensor preso a um cabo, sendo submerso até o fundo do tanque. Sua principal aplicação é a medição de água, tanto em tanques ou reservatórios como em poços profundos, uma vez que, devido ao seu tamanho reduzido, permite ser introduzido através de bocais em pequenos diâmetros. Normalmente utilizado no monitoramento contínuo de nível de tanques ou reservatórios, ambos para líquidos como água, produtos químicos, entre outros, e ainda na medição de níveis de poços profundos com a versão pendular. Sensor de nível por pressão diferencial. Esse instrumento, quando utilizados em medição de nível, medem diferenciais de pressão que são provocados pela coluna de líquido presente nos equipamentos cujo nível se deseja medir. Ao lado da alta pressão do transmissor de pressão diferencial é ligado pela tomada na parte inferior do tanque e o lado de baixo é aberto para a atmosfera. Visto que a pressão estática do líquido é diretamente proporcional ao peso do líquido, este pode ser obtido pela medida do primeiro. O transmissor da pressão diferencial é usualmente montada em uma posição que corresponde ao nível baixo de medição. Então esse é o princípio de Stevin. A pressão que um líquido vai exercer vai ser a soma da pressão atmosférica mais o líquido empilhado sobre ele, que é uma função de ρgh. Uma vez que a densidade e a gravidade são constantes, a pressão final ela é proporcional à altura. Sabendo a geometria interna do reservatório, podemos facilmente determinar o volume de dentro dele. Sensor de nível magneto-restritivo. É um instrumento desenvolvido para a medição contínua de níveis de produtos líquidos limpos em tanques ou reservatórios, onde é necessária uma elevada precisão. Seu funcionamento é baseado no momento em que uma boia em torno de uma haste. Um circuito eletrônico monitora constantemente e de modo extremamente preciso a posição da boia através de pulsos que são enviados através de um fio condutor localizado no interior da haste. A posição é convertida em um sinal analógico de 4 a 20 mA que pode ser interligado a qualquer outro dispositivo externo. Encontra-se disponível com diversos itens opcionais como indicação local,
protocolo de saída, protocolo HART de comunicação, haste flexível, rígida, partes molhadas em material metálico ou termoplástico ou versões ainda para áreas classificadas. Possui fácil instalação e manuseio, além de não ser afetado por determinadas características do processo, como a presença de espuma, gases ou vapores, mistura de líquidos com variações de constante de elétrica ou condutividade. Utilizado para o monitoramento contínuo de níveis de tanques ou reservatórios, com líquidos com espuma, líquidos com uma densa camada de gás ou vapores sobre o líquido. Também pode ser utilizado com produtos químicos, óleos, solventes, hidrocarbonetos, entre outros. Medidor de nível ultrassônico. A medida pela tecnologia do ultrassom baseia-se no tempo do trânsito, que é o Transit in Time. Uma onda sonora leva o tempo que uma onda sonora leva para se deslocar por meio. Lembrando que o som se propaga através do ar a 340 metros por segundo. Em outros fluidos mais densos, como por exemplo a água, a velocidade chega a 1.500 metros por segundo. Tá? Um sensor ultrassônico, transmissor-receptor, emite uma onda de frequência do ultrassom que se desloca pelo ambiente até atingir a superfície do material que se quer medir. Ao atingir a superfície do material, o sinal é refletido de volta ao sensor. Pelo tempo decorrido, desde a emissão do sinal até o seu retorno, pode-se obter a distância percorrida pelo mesmo. Este instrumento é utilizado na medição contínua e precisa do nível de produtos líquidos e sólidos armazenados em tanques, reservatórios ou silos. Não possui qualquer parte mecânica em contato com o processo, uma vez que seu funcionamento é totalmente baseado na emissão de pulsos de ultrassom por um sensor instalado no tanque silo, que são refletidos pelo material que está sendo monitorado. Apresenta diferentes opções de materiais para o transdutor, versões para áreas classificadas, versão para montagem remota ou integral, além das funções de controle e alarme de nível. A grande quantidade de opções permite que este medidor seja utilizado nas mais variadas aplicações que necessitam a medição de nível, sem que ocorra qualquer tipo de contato físico do instrumento com o meio devido à agressividade, como no caso de produtos químicos como ácidos, pureza de água ultra pura ou características intrínsecas como produtos altamente viscosos. É aplicável no monitoramento contínuo de níveis de tanques ou reservatórios, controle de nível para bombas, válvulas e outros dispositivos, monitoramento de nível de rios, lagos e barragens ou outros locais abertos, para líquidos como água, produtos químicos, óleos efluentes, esgoto, polpas e sólidos como grãos de areia, grãos variados, pós, farinha, chips de plásticos, entre outros. E o sensor de nível por onda guiada. Esse instrumento pode ser utilizado na medição de nível tanto para produtos líquidos como sólidos em tanques ou reservatórios de diferentes formatos ou dimensões, onde é necessária a elevada precisão. Não possui qualquer tipo de parte móvel em contato com o processo. O único componente que estará permanentemente em contato com o meio é um cabo ou haste que será responsável pela medição do nível. Então, um circuito eletrônico emite pulsos que viajam pelo cabo em alta velocidade até encontrar o produto. Nesse instante, o pulso acaba sendo refletido em direção ao topo, onde o líquido está o circuito. A partir do tempo decorrido entre a emissão e a reflexão desse pulso, é possível determinar o nível do produto, uma vez que a velocidade de propagação é constante e conhecida. Trata-se, portanto, de um medidor extremamente versátil e preciso e que apresenta várias opções de cabos ou haste, neste caso rígida, comprimentos, materiais e conexões de processos, além das versões como presença de indicador local e para processos críticos como áreas classificadas ou com altas temperaturas. Além disso, seu funcionamento não é afetado pela presença de gases, vapores, pó, poeira, espuma, bem como alterações que possam ocorrer no meio, como de densidade ou condutividade. Aplicando um monitoramento contínuo de nível de tanques, reservatórios ou silos que comportam líquidos como solventes, GLP, produtos químicos, óleos, líquidos viscosos, além de sólidos como granulados, pós, como chips de plástico, cimento, cal, cinzas, alumínio, entre outros. Como principais características, tem elevada precisão, versões para altas temperaturas e não é afetado pelas variações de constante de elétrica, temperatura ou densidade.
A grande vantagem desse tipo de medidor em relação ao ultrassônico é a imunidade a efeitos provocados por gases, pó e espuma entre a superfície e o detector, além de possuírem um custo relativo alto. Sensor de nível por radiação. Então, esse sistema de medição por radiação consiste em um emissor de raios gama, que pode ter como elemento radioativo cobalto ou césio, montado verticalmente na lateral do tanque. Do outro lado do tanque, um detector de radiação, por exemplo, do tipo contador Geiger, que transforma a radiação gama recebida em um sinal elétrico de corrente contínua, como mostra a figura abaixo. Então, nós vamos ter uma fonte de radiação, né, e o contador Geiger, que vai fazer a leitura da radiação medida. Então, os medidores de nível que utilizam radiações se distinguem pelo fato de serem completamente isentos de contato do produto que estão sendo emitidos. Além disso, dispensam sondas e outras técnicas que mantêm contato com o produto, tornando possível a qualquer momento realizar a manutenção desses medidores. Pessoal, é isso. Fizemos aí uma rápida descrição sobre a maioria dos instrumentos que tem. Não falei de todos, mas eu acredito que a gente cobriu os principais. O intuito sempre, lembrando, é não permitir que vocês passem vergonha no meio numa produção. E fiquem atentos às tarefas da plataforma e até uma próxima.